com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Graças ao nosso bom Deus. Aleluia. Que nos concede a bênção, que nos concede a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse santo lugar, lugar separado, a qual o nosso Senhor assim tem nos abençoado. Amém? Abram as vossas Bíblias. Livro das Lamentações de Jeremias. Livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 5, o verso de número 21. Graças a Deus, eu quero aqui cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham no canal da Igreja Bereana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Onde você estiver aí, meu irmão, seja um lugar abençoado por Deus. Livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 21. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém. Graças a Deus. Estarei lendo aqui. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Aleluia. Amém? Amém. Graças a Deus. Pai querido, Rei da Glória, aqui está, Senhor, a Tua palavra e aqui está a Tua igreja. Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos que se encontram aqui e aqueles que estão nos acompanhando pelo canal da igreja. Pai, eu peço ao Senhor, visita-nos, ó Deus, nessa noite com a Tua palavra. Fala ao coração de cada um dos Teus filhos, que todavia possamos ouvir a Tua voz nessa noite, através das Escrituras Sagradas. Fala, meu Deus, aquilo que nós necessitamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. E o Teu nome seja glorificado. Você que pode, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Ele é digno e Ele merece os aplausos dessa noite. Como o próprio nome do livro já diz, Lamentações, é um relato do profeta Jeremias escrevendo as lamentações. O que ele está fazendo? Ele está de fato se lamentando. Queridos irmãos, todos nós, diante de alguma circunstância da vida, diante de alguma adversidade da vida, nós também nos lamentamos. Geralmente, quando alguma coisa não corre da maneira como nós assim prevemos ou queríamos, quando alguma situação foge do controle e nós vemos escapar por entre os nossos dedos, aí nós nos lamentamos. Poxa, poderia ter sido diferente. Poxa, eu poderia ter tentado mais. Poxa, eu poderia ter ficado mais firme. Poxa, quem sabe se a minha palavra fosse um pouco mais dura. E a gente começa a se lamentar. O profeta Jeremias é, sem dúvida alguma, conhecido como o profeta das lágrimas. E ele também é um que, dentro das divisões da Bíblia, é conhecido como um profeta maior. Maior e menor dá-se pela quantidade de período pregado e pelo tamanho do seu canon, ou seja, a quantidade do seu livro. E o período de atuação deste profeta. Aí Agostinho, no século IV, divide profeta maior e profeta menor. Jeremias, ele foi um profeta que pregou com muito veemência contra o pecado da nação de Judá. Jeremias se encontra aqui, diaconisa Fernanda, e o período que Jeremias está aqui se lamentando, diaconisa Pedra, é o período da última invasão de Nabucodonosor. Jeremias está vendo os muros de Judá queimados. Jeremias está vendo a cidade em chamas. Jeremias está vendo todos os utensílios da casa do Senhor e o templo destruído. Jeremias se assenta e começa a se lamentar. E como já era de costume dele, começa a chorar diante daquela situação. E ele, num grito desesperador, ele diz: converte-nos, ó Senhor. Porque ele já havia pregado, ele já havia exortado, ele já havia tentado com as suas mãos, com que aquele povo entendesse que eles estavam no caminho errado. Ele já havia tentado com a sua própria oratória, com a sua própria capacitação como profeta, denunciado o pecado. Jeremias já havia sido preso, Jeremias já havia sido rejeitado, Jeremias já havia sido lançado numa cova. Ele, tudo que estava nas mãos dele, que ele poderia fazer, ele fez. Ele viu que
Então ele diz: Senhor, converte-nos, ó Senhor. Senhor, porque o converter aqui faça com que esse povo vire os seus olhos para o Senhor de novo. Aleluia. Glória a Deus. Faça com que esse povo vire e incline o seu coração para o Senhor. Converte-nos, ó Senhor, porque se nós inclinarmos o coração para Deus, verdadeiramente voltaremos para o Senhor. Se os nossos olhos voltarem a olhar para Deus, com certeza deixaremos de fazer as práticas ilícitas, deixaremos de fazer as práticas erradas. Mas é necessário que nós venhamos a voltar o caminho errado, para que Deus possa então nos trazer para perto dele. Converte-nos, Senhor. Então vira a gente para ti, Deus, para que nós possamos enxergar de fato. Porque Jeremias já havia pregado com força, mas a palavra de Jeremias, o povo queria matar o profeta. O povo rejeitou a mensagem exortativa, porque o profeta, irmãos, ele carregava consigo uma mensagem popular, uma mensagem que todos entendiam. Porque quando Deus levantava um profeta, é porque a situação não estava nada boa. O papel do profeta era apontar exatamente o dedo, pastora Maria, aonde estava errado, aonde o povo entendia: você está errado, essa prática é errada, da maneira que está vivendo está errado, se você fazer isso você vai se dar mal, se você fazendo estas coisas você está transgredindo os mandamentos de Deus. E Jeremias, ele tenta com as suas próprias mãos de alguma forma fazer com que o povo voltasse a olhar para Deus. E num grito desesperador ele diz: converte-nos, Senhor. Se o Senhor intervir nessa causa, então a gente vai de fato ser convertido. Ele diz: renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como dantes. A palavra dantes aqui, ela tem um sentido dentro do hebraico com oriente ou aquilo que é do oriente. Por que oriente ou aquilo que é do oriente? Muito simples. Porque quando Deus estabeleceu o seu jardim, colocou um jardim no Éden, era no oriente. Aleluias. Então a ideia de Jeremias aqui é: Senhor, que a gente volte, aleluia, aquilo que a gente viveu há muito tempo. Aleluia, sim, Deus. Quando Abraão saiu na sua caminhada, que ouviu a voz de Deus, ele foi pelas colinas do Oriente. Aleluia. Oriente queria dizer assim, mais ou menos assim: terra dos homens sábios. E o maior, segundo os comentaristas, do Oriente, sem dúvida alguma, foi Jó, dentre o maior dos homens do Oriente. Então Jeremias disse: Senhor, faça com que a gente volte a viver aquilo que nós vivemos no passado. Porque Jeremias já havia presenciado a primeira ida para a Babilônia. E eu já ouvi, eu quero dizer aos irmãos, eu já ouvi tudo que é quanto tipo de tese acerca do que o povo foi para a Babilônia. O pastor um dia presenciou comigo um cidadão falando acerca de uma tese a respeito do assunto. Por que Deus leva o povo para a Babilônia? Por que Deus deixa o povo ir para a Babilônia? Mas existe, meus irmãos, uma regra básica dentro da hermenêutica, que é: a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. O próprio texto, ele completa e interpreta o outro. Então o povo aqui é levado cativo para a Babilônia. Eu quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias nos livros de 2 Crônicas, para a gente ter uma base mais ou menos o porquê que Deus deixa o povo ir. Será que Deus deixa porque o povo simplesmente não tinha mais jeito? Qual era o cenário que estavam vivendo ali? E aqui no livro de 2 Crônicas a gente tem aqui, dá para a gente ficar bem atentado ao cenário do povo. Aqui nos dá uma ideia, vai nos elucidar aqui de maneira bem clara a situação do povo. 2 de Crônicas 36, capítulo 14. Está escrito assim: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações do gentio, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Esse é o cenário que Jeremias está pregando.
e que os profetas que antecederam ele estavam pregando. Olha o cenário que estava a casa. Os próprios sacerdotes, eles seguiam os costumes dos gentios e estavam contaminando a casa de Deus, que Deus havia santificado e separado em Jerusalém. Versículo número 15. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-los, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Olha só, o povo está transgredindo contra Deus, o povo está pecando contra Deus, o povo está agindo contrário às escrituras sagradas, aquilo que Deus havia falado através dos profetas que antecedeu. E mesmo assim Deus se compadece do povo, e mesmo assim Deus se compadece da nação de Judá, porque Jeremias aqui está pregando para Judá. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a palavra pelos seus mensageiros, e enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando, porque Deus se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Então Deus, ele se compadece do cenário, da habitação dele. Como que estavam as coisas no templo? Como que estava a nação? Deus se compadece e fala assim: não, eu preciso enviar os profetas. Mas mesmo Deus enviando os profetas, o povo não deu ouvidos. Versículo 16. Porém, zombavam dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o seu furor do Senhor subiu, tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio lhes houve. Deus disse: basta. Deus disse: acabou. E nós aqui ficamos bem cientes do cenário aqui. O que estava acontecendo? Isso aqui é uma comparativo para você entender o cenário que estava vivendo Judá, porque o livro das Crônicas dos Reis de Israel trata exatamente dos períodos dos reis e das Crônicas dos Reis de Israel. Não tem mais remédio. Deus fala assim: agora eu vou intervir nessa situação aí. Aleluia. E quando nós lemos o livro do profeta Jeremias no cenário, nós vamos ver no capítulo de número 25, o verso de número 12, Deus dá a sentença: vai ser 70 anos. Depois que passar os 70 anos, eu vou intervir nessa situação. E no capítulo 27 de Jeremias também, no verso de número 6, Deus diz: eu entreguei todo o povo ao meu servo Nabucodonosor. Olha só, Deus usa um ímpio para cumprir com o propósito que é dele para aquela nação, para que aquela nação voltasse os teus olhos para Deus mais uma vez. Deus usa um rei ímpio que adorava a outros deuses para que levasse o povo cativo, para que o povo voltasse a olhar, inclinasse o seu coração e voltasse a adorar ao único, exclusivo e eterno Deus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Existiram profetas que antecederam Jeremias, porque de fato Deus nunca abandonou o seu povo. Quem abandonou Deus sempre foi o povo. Deus enviou juízes, Deus fez a vontade do povo, levantou reis segundo o coração do povo, depois colocou Davi segundo o coração dele, depois Salomão assumiu. Depois que Salomão morre, o reino se divide: o reino norte e o reino sul. O reino norte com capital em Samaria e o reino sul com capital em Judá. Nesse período, Deus levantou muitos profetas para profetizar, tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul. Aleluia. Por quê? Porque a nação cada vez mais e mais virava as costas para Deus. A nação deixou de adorar a Deus e se corrompeu e se prostituiu a adorar a outros deuses. Mas o fato do povo virar as costas para Deus não fez com que Deus virasse as costas para o povo. Aleluia. Isso é muito simples.
Dentro dos atributos de Deus, que eu sempre gosto de lembrar e falar sobre isso aí, existe um atributo que ele não é comunicável, é um atributo incomunicável, que é só Deus que tem, que é a imutabilidade. Ele é imutável, ou seja, ele não muda. Se ele disse que ele vai abençoar, ele vai abençoar e ponto, e acabou. Se Deus disse que iria fazer, ele vai fazer e pronto, acabou. Se ele disse que ele ia visitar, ele vai visitar e pronto, acabou. Se ele disse que ele ia honrar, ele vai honrar e pronto, acabou. Se ele disse que ele ia libertar, ele vai libertar e pronto, acabou. Ele é um Deus que ele não muda. Glória. Aleluias. O povo virava as costas para Deus, mas Deus não virava as costas para o povo. Aleluia, Jesus. Mesmo que nós formos infiéis, ele não pode mudar. Ele continua sendo fiel. Aleluia. Glória a Deus. Os profetas que antecederam Jeremias, o profeta Isaías, por exemplo, ele vem antes de Jeremias segundo a data dos reis, segundo os períodos. Ele antecede. E Isaías já vinha anunciando o cenário que Jeremias iria enfrentar lá na frente. Isaías, no capítulo de número 1, ele nos dá uma visão da nação de Judá, como estava no capítulo 1, a partir do verso 2, ele diz: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque quem fala é o Senhor. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento seu possuidor, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É um povo que está desgarrado de Deus, porque os dois comparativos é do boi e do jumento. O boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. O jumento conhece o seu possuidor, mas o meu povo não conhece. O meu povo não entende. Esse é o cenário da nação. O próprio profeta Isaías, no capítulo 29, quando Jesus também faz menção dessa profecia, falando dos fariseus, ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. Aleluia. Era uma sociedade, pastora Maria, que frequentava o templo, mas o coração dela estava fora do templo. Era uma sociedade, uma nação, Léo, que ela ia no templo, com os seus lábios dizia: Senhor, eu te amo, eu te adoro, me ajuda, mas o coração, a caixa de sentimentos, estava bem longe das coisas de Deus. Vinha por vir, estava ligado à liturgia, mas a vida, a dedicação, o coração, o relacionamento estava longe de Deus há muito tempo. Glória ao nome de Jesus. Mas mesmo o povo, Gabriel, virando as costas para Deus, Deus não vira as costas para o povo. Mesmo o povo pecando, transgredindo, andando para trás conforme as escrituras de Deus, Deus não virou as costas para o povo. Porque mesmo a nação transgredindo, mesmo a nação adorando a Deus de dia e a deuses estranhos à noite, louvando a Deus de dia e entregando ofertas a outros deuses estranhos à noite, Deus ainda faz promessa que nasceria um libertador. Aleluia. No capítulo 9 de Isaías, no verso 6, ele diz: o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Mesmo você virando as costas para Deus, Ele não vira as costas para você. Aleluia. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, ele diz: e vos vivificou, ou seja, e te deu a vida, estando vós ainda estando morto em seus pecados e em seus delitos. Aleluia. Ou seja, você está morto no pecado, mas Ele vai lá e te dá a vida. Aleluia. Você está morto no seu delito, mas Ele vai lá e te deu a vida. Você está morto no pecado, aí Cristo vai lá através do sangue no Calvário
Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. O cenário aqui de Isaías é um profeta que profetiza no templo. Isaías é um profeta, segundo os comentaristas, ele é sobrinho do rei Uzias. Mas no mesmo período que Isaías está profetizando, no mesmo período que Isaías está exortando, existe um outro profeta que está profetizando no campo, que é o profeta Miqueias. E o profeta Miqueias, ele traz à tona, ele vai também fazer uma alusão do nascimento de Cristo. É o prelúdio de onde Cristo iria nascer. No capítulo 5, verso 2 de Miqueias, ele diz: E tu, Belém Efratá, vista que é a mais pequena das milhares de Judá, de ti sairá o Senhor de Israel. Oh, glória a Deus! Mesmo vocês pecando, vai nascer um libertador. Mesmo vocês transgredindo, vai nascer um libertador que vai tirar vocês. Aleluia, Jesus. Glória ao nome de Jesus. E também o próprio profeta Miqueias, ele faz também um comparativo do cenário do povo na Babilônia. No final, no capítulo 8, verso 7, se eu não me engano, ou é o capítulo 7, o verso 8, quando o povo está na Babilônia e as nações vizinhas, as nações estão caçoando, as nações estão rindo, porque o povo eleito, o povo separado, o povo escolhido, estava debaixo da jurisdição de um Deus que adorava a deuses estranhos. Mas o mesmo profeta Miqueias diz: ó inimiga da minha alma, não te alegres ao meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, eu levantar-me-ei, e se eu estiver nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo o povo da Babilônia está avisando: não ri não, eu vou me levantar de novo, porque é assim, quando você cai, Deus vai lá e te levanta. Quando você está fraco, Deus vai lá e te fortalece. Quando você está desanimado, Deus vai lá e te anima. Quando você está para baixo, Deus vai lá e te coloca para cima. Recebe essa palavra. Quando você está triste, Deus coloca Isaac nos teus lábios, Ele coloca um sorriso no teu lábio. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. E no mesmo período que Isaías está profetizando, existem profetas profetizando no reino norte, que é o profeta Oséias e o profeta Amós, no mesmo período que Isaías profetiza para Judá. E Deus leva o profeta a viver propriamente. Quem não sabe da história de Oséias, teve que casar com uma mulher prostituta, para que o profeta sentisse o que Deus estava sentindo, que o povo estava se prostituindo contra Deus. Aleluia. E Deus fala para Oséias: cuida dela, guarda dela, porque é assim que eu faço com o meu povo que se prostitui contra mim. Meu Deus, aleluia. Existem, queridos e amados irmãos, os caminhos que são os caminhos de Deus, e os caminhos de Deus nós não entendemos, mas nós podemos viver o propósito dele. Você sabia disso? O caminho você pode não entender, porque Deus utiliza de muitos caminhos que a gente não entende, porque fica difícil, a gente não enxerga, a gente não compreende. Mas só que nós podemos viver os propósitos de Deus através daquela circunstância. Já falei muitas vezes sobre isso, mas gosto muito de fazer esses comparativos. Deus, quando chama Abraão, ele diz para Abraão: farei de ti uma grande nação. Deus fala para Abraão: eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer de você uma grande nação. E o Abraão, glória a Deus, Pai, aleluia, tem que esperar 25 anos para Isaac nascer. Que coisa, né? Deus falou, Deus faz promessa, falou que vai engrandecer o nome dele, falou que vai fazer dele uma grande nação, a sua descendência, que será maior do que as areias do mar e maior do que as estrelas do céu em quantidade. E aí ele tem que esperar 25 anos para que isso aconteça. No capítulo 15 do livro do Gênesis, no verso 13, está escrito que Deus fala para Abraão, ele está antecipando que o povo dele, a descendência dele, seria peregrina em terra estranha durante 400 anos. Nem nasceu. Isaac não havia nascido. Pode ler, vai para as escrituras, que igreja bereana. Nem nasceu Isaac, nem nasceu Jacó, nem nasceu a descendência de Jacó. E Deus já está dizendo: quando nascer,
quando for grande, vai ser peregrina, vai ficar debaixo da escravidão. Nós não entendemos os processos de Deus, nós não entendemos os momentos. Se nós estudarmos a história bíblica, nós vamos ver que existiram períodos que o povo de Deus ficou subjugado por outras nações. Deus, no capítulo 27 de Jeremias, ele chama Nabucodonosor de meu servo. Verdade. Nós não entendemos o caminho, mas nós podemos viver e vivenciar e compreender lá na frente o propósito de Deus acerca de cada situação. E o problema do caminho é que às vezes o caminho ele é árduo. O caminho ele às vezes é um caminho doloroso. Como Cristo viveu um caminho doloroso, a via dolorosa, Cristo também passou por isso. Se nós aqui viemos aqui, cada um dos irmãos tiver uma oportunidade para testemunhar, para edificar a igreja acerca da sua vida, o caminho que trilhou até estar bem hoje, nós vamos ver, esse sofreu mais, esse sofreu menos, esse aguentou mais, esse aguentou menos. Não me pergunte, porque eu não sei o que Deus tem na vida de cada um. Eu sei que Deus concedeu que o diabo tocasse na vida de Jó, mas a mesma Bíblia diz que Jesus não deixou o diabo tocar na vida de Pedro. Deus conhece a estrutura de Jó, falou, pode tocar, só não tira a vida. Quando o diabo pediu para se andar, peneirar com Pedro, Jesus falou, eu intervi, eu intercedi por você. Sabe por quê? Porque você não aguenta. Jesus. Então o Senhor conhece a estrutura de cada um, e Ele sabe até onde você aguenta, até onde eu aguento, até onde você aguenta e até onde nós conseguimos chegar com a nossa força. E aí Ele deixa você seguir um caminho mais longo, outro caminho mais curto, mas só que todos nós temos uma história, um testemunho, uma trajetória na presença de Deus, e às vezes o caminho ele é árduo demais. Aleluia. Mas só que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. O testemunho lá na frente vai edificar muitas vidas. O caminho, ele é um caminho que ele é nebuloso, a gente não entende, mas depois vai ver o propósito. Chegaram em João 9, Jesus e os seus discípulos, olha o caminho. Jesus e os entraram no templo, avistaram um homem cego de nascença. Os discípulos disseram, Senhor, quem pecou, este ou os pais dele, para que ele nascesse dessa forma? Olha o caminho, nasceu cego. Olha o propósito, Jesus, nem ele, nem os pais dele, mas ele nasceu assim para que o nome de Deus fosse glorificado. Aleluia. Nós não sabemos o caminho, mas nós podemos viver o propósito. Toda ação de Deus, ela tem um resultado lá na frente. Aleluia, Jesus. Toda ação de Deus, todo o caminho de Deus, ela tem um resultado lá na frente. Olha o caminho, andar no deserto do Sinar. Deserto é calor causticante, é acima de 50 graus. Vai ter que andar por aí? Não vai aguentar. Propósito, coluna de nuvem protegendo o povo, para o povo ver e falar, o nosso Deus nos protege, o nosso Deus nos refrigera. À noite no deserto, olha o caminho só, o caminho ele é doloroso, é frio abaixo de zero. Propósito, o povo vê e se maravilhar. O nosso Deus, ele coloca uma coluna de fogo nos aquecendo durante a noite. No deserto não tem água, meu irmão, é areia. E muitas das vezes a água que tem é uma maré, você vai olhar assim, como é que se fala? É uma miragem. Aí você vê um lago lá e não tem nada, é só areia. Mas só que o caminho é no deserto sem água. Olha o propósito, fazer água jorrar da rocha para dar de beber ao povo. Olha só os caminhos. O caminho às vezes ele é doloroso, sim. Jesus está andando para Jericó. Olha só, outro cego chamado Bartimeu está lá. O caminho está cego. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só o propósito, fazer com que aquele homem lançasse a capa fora e voltasse a ter visão. Aleluia. Nós não entendemos o caminho, mas nós podemos viver o propósito. O caminho, muitas das vezes,
É um caminho doloroso, mas lá na frente a gente vai entender o que Cristo tem para a nossa vida. Deus levou o povo para o deserto, Deus levou o povo para ficar cativo de Faraó, mas o mesmo Deus que deixou, Ele diz: eu vou agir através do meu povo. Moisés, vai lá e que eu vou libertar o meu povo, porque eles ficaram cativos de Faraó, mas eu vou engrandecer o meu nome através de Faraó. O caminho é triste, o caminho foi Getsemane, o caminho foi choro, o caminho foi suor sendo transformado em gotas de sangue, o caminho foi pegar ele lá no Getsemane, o caminho foi prender ele no Getsemane, o caminho foi levar ele para o Sinédrio, o caminho foi o julgamento, o caminho foi interrogar ele, o caminho foi condenar ele, o caminho foi sofrer as consequências, o caminho foi ser espancado, o caminho foi ser chicoteado, o caminho foi coroa de espinho, o caminho foi na via dolorosa, o caminho foi carregar a cruz por mim e por você, o caminho foi subir o Gólgota, o caminho foram os espinhos, o caminho foram os pregos na mão, o caminho foi a morte, mas qual era o propósito? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Você pode não entender o caminho, pensar que para você não tem mais jeito, mas o caminho é doloroso, mas Deus tem um propósito, e o propósito é de salvação para você e para sua casa. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus, glorifique essa vez. Oh, Senhor da glória, Deus de poder, aleluias. Glória ao nome de Jesus. Deus é fiel, Pai. O caminho, ele pode ser doloroso, porque aqui Deus chama Nabucodonosor de meu servo e diz para ele: leva o povo. Daniel, capítulo 1, pode ler. Deus entregou o rei e o povo a Nabucodonosor. Deus concedeu aquela situação. Deus nos chama para crer, independente da situação que estamos vivendo. Mas Deus diz ao seu coração nessa noite: creia, Aleluia. porque eu tenho um propósito nessa situação. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Creia, porque eu Glória a Deus. creia, porque você está vendo de perto, mas eu estou vendo lá longe. Verdade, Jesus. Esses são os caminhos, queridos irmãos, que Deus nos leva para nos preparar. Verdade. Oh, glórias. Existem os caminhos, amados irmãos, que Deus nos leva para nos fortalecer. Você pode ter vivido situações, ou está vivendo situações, que você pode ser que não está entendendo. Mas Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Não existia nada, Ele já existia. E quando tudo se acabar, Ele vai continuar existindo. A tua visão é limitada, a visão dele é ilimitada. Tem alguma coisa nessa situação que você está vivendo que você precisa extrair uma lição. Quando João Batista nasce, no finalzinho do capítulo 1, acho que é o verso 80, se não me engano, está escrito: e o menino cresceu e se fortaleceu e viveu nos desertos, até o dia que havia de se manifestar em Israel. Aí você vai ler os evangelhos sinópticos, aparece: e apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele não foi para o deserto para morrer, ele não foi para o deserto para sumir, ele foi para o deserto para crescer, ele foi para o deserto para se fortalecer. Quem sabe você está vivendo no deserto, mas Deus está dizendo ao seu coração: é para fortalecer, é para crescer, é para aprender, é para levantar a cabeça, é para eu ver você presenciar eu executando milagres na sua vida, é para você presenciar o meu agir na sua vida. Pode ser que o desemprego bateu, mas Deus está dizendo ao seu coração: eu vou abrir porta de emprego, esse deserto vai acabar, é para crescer neste momento. Pode ser que a enfermidade chegou, Deus está dizendo ao seu coração também: esse deserto está acabando, alguma coisa vai sair desse cenário aí, e você vai ser fortalecido. Vai entrar fraco, mas vai sair forte. Aleluia. Sim, Deus, eu creio, Pai. Aleluia. Pode entrar fraco, mas vai sair forte. Irmãos, depois que Deus levou o
volta para a terra dele, para Jerusalém. E Zacarias, o próprio Malaquias, que vem depois, Ageu, eles são os profetas pós-exílio. E o povo está descontente, triste, porque Deus traz o povo de volta para a sua terra. Só que o povo não queria mais trabalhar, não queria ajudar, não queria levantar um templo. Mas só que depois que o povo volta, nunca mais, aleluia, nunca mais o povo adorou a Deus estranhos. O povo podia estar triste, o povo podia estar distante de Deus, podia estar numa liturgia, mas adorar outros deuses, não. E Deus levou para a Babilônia para que reconhecessem, para que vissem que Ele é o único Deus fiel e verdadeiro, que eles haviam virado as costas para Deus. Como nós lemos em Crônicas, Deus se compadeceu da situação, se compadeceu da habitação, enviou profeta, enviou mensageiro, mas mesmo assim não teve solução, porque eles ainda zombavam, e aí não teve remédio nenhum. Aí Deus falou: vai ter que ir para a Babilônia, vai ter que enfrentar a Babilônia, vai ter que se prostrar para outros deuses lá, porque a trombeta suave tinha que se prostrar. Mas só que Daniel, Ananias, Azarias e Misael não se prostraram, e Deus foi com eles. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus te abençoe, que você compreenda. Os caminhos podem ser difíceis, mas Deus tem propósito nesse caminho assim. Deus levou o povo dele para o Egito, Deus deixou que eles ficassem cativos na Babilônia, os persas, medo-persas também, o próprio grego-macedônio também, o povo ficou cativo. Depois o Império Romano tomou conta de tudo, só tinha que pagar tributo, mas viveu debaixo, até que o libertador veio, Cristo Jesus. Quem sabe até hoje você viveu debaixo da escravidão. Quem sabe até hoje você está vivendo debaixo de uma adoração, uma idolatria a alguma coisa. Mas eu te apresento o libertador da sua vida, Cristo Jesus, nessa noite. Aleluia. Converte o seu coração a Ele. Quem sabe você está convertendo o teu coração para outras coisas, voltado a sua vida para outras coisas, mas há um chamado de Deus para a igreja bereana nessa noite, e para você que nos acompanha nessa mensagem. Converte o seu coração a Deus, entregue a sua vida para Deus, que Ele tem coisas grandiosas e poderosas para fazer através de você. Ele tem salvação para a tua vida, Ele tem salvação para a tua casa, mas incline o seu coração para Deus, para que Ele possa lhe abençoar e lhe ajudar na sua caminhada, e o nome dele seja glorificado. Aplauda o nome do Senhor Jesus, agradeço a oportunidade.